E aí? Taxa de juros a 2%, pandemia, recessão, uma série de incertezas sobre o Brasil, o que você faz com o seu dinheiro? Dito isso, o papo de hoje do Amilt é com Celso Plácido e Eduardo Otero, sócio da ProSIC, uma escola de negócio para o mercado financeiro. Confere aí. Fala Celso, fala Eduardo. Obrigado aí por vocês terem topado estar no Amilt. Prazer receber vocês, tá? Fala, Paródio. Fala, Gunter. Gunter com ar, né? Não é com U que já escreveram assim. Tudo bem, Otero? Tudo bem, Paródio? Tudo bom, prezado Celso. Um prazer inenarrável ter a sua companhia nessa tarde, tá? Esse é o espírito do Amilt. Isso aqui é para explicar para o pessoal que a gente gravou já 2 vezes. E na primeira, parecia que estava numa sessão na Câmara dos Deputados, um chamando o outro de Vossa Senhoria. A gente já começou aqui bem nessa segunda vez. Gente, o papo aqui é investimentos, tá? Não poderia deixar de ser. Queria entender de vocês que fase é essa que o Brasil está passando hoje, que momento é esse, e o que um usuário comum, uma pessoa média, deve fazer nesse momento. Hoje a gente vive, né, não falar só do Brasil, falar do mundo, porque o mundo impacta o Brasil. Quando a gente olha cenário global, a gente tem juros extremamente baixos e permanecerão baixos por um período maior de tempo, e as pessoas elas têm que olhar os juros real, que nada mais é do que a sua aplicação menos a inflação. As pessoas esquecem isso, olham só o retorno nominal, né? Quando a gente fala retorno real, nada mais é do que o retorno menos a inflação. E aí até na semana passada a gente teve o presidente do Fed falando sobre isso, falando que ele ia mudar a estratégia, ele ia olhar muito mais, deixar a inflação correr solta, a economia crescer para depois provavelmente subir juros. Como ele sai só, o Jerome Powell, em fevereiro de 2012, juros, não vejo alta de juros nos Estados Unidos, não vejo por que subir juros, e aí você fica naquela situação, para falar de Brasil, né? Você fica naquela situação, eu tenho que tomar risco, eu preciso aplicar meu dinheiro, né, buscando retorno, eu vou tomar mais risco. E o mesmo quando a gente olha para o Brasil. A gente está num cenário que a gente agora, no curto prazo, se descolou, que a gente fala em relação aos Estados Unidos, em relação ao mundo, porque você tem muita liquidez, né, a política monetária expansionista por conta do coronavírus, saiu o PIB no Brasil do segundo tri, queda de quase 10%, meio que esperada, 9,7%. Mas, por outro lado, você tem os bancos centrais ali injetando dinheiro, injetando capital e falando, não invista em título público, não invista em renda fixa, apesar, isso eu deixo para o Eduardo falar, renda fixa não morreu, ele gosta dessa frase, né? Ele fala que até hoje que o Elvis Presley não morreu, né? Ele ainda tem essa teoria. Ele tem uma tatuagem, renda fixa não morreu. Renda fixa não morreu, eu deixo essa parte com ele, então. E aí, quando a gente olha para o Brasil, a mesma coisa, né? Um juros de 2%. Eu brinco que na semana passada, eu postei isso, minha mãe perguntando, meu filho, um banco me ofereceu para botar dinheiro, 100% do CDI, meu filho, ou Tesouro Selic. Eu falei, mas não faz isso, pelo amor de Deus, você não precisa do dinheiro, você pode aplicar em algo melhor. Ela mesmo vendo, né? 2% e nada, eu olho como nada, melhor lá tomar um pouco mais de risco. Então, no Brasil é a mesma coisa, a gente tem uma inflação extremamente controlada, crescimento baixo, que a gente precisa aprovar reformas, porque no Brasil o problema que a gente tem é o fiscal. O governo gastando demais, a gente está com auxílio emergencial R$600, deve passar para R$300. As contas públicas ali é como se fosse alguém no cheque especial, né, indo para a dívida pública 100% do PIB, ou seja, o que tem de produção industrial, você gasta isso em relação à sua dívida. E se não aprovar reformas, e eu só vejo a gente saindo de déficit, né, ou seja, o governo gastando mais do que arrecada para 2026, nem nesse governo. Então, parece que a mosquinha azul, né, picou o Bolsonaro, e ele viu a popularidade dele crescendo, com o auxílio emergencial, tudo isso, as medidas populistas, que a gente sabe que não dá certo em lugar nenhum, a gente está vendo na Argentina e já viu na Venezuela essa novela, e aqui no Brasil que a gente precisa, assim, aprovar as reformas num momento extremamente oportuno, né? A gente viu, agora tem a votação hoje até do marco do gás, investimentos, teve o marco do saneamento, parece que os políticos só se movem quando a gente tem problemas, crises, né? Óbvio que é um problema enorme o coronavírus, mas a gente precisa sair disso, que vai morrer mais gente por conta do problema econômico, mais gente desempregada e por aí vai. Então, o que a gente hoje enxerga, olhando para... É que as pessoas falam muito isso, espera aí, mas se o PIB caiu 9,7%, eu não vou investir em ações. Não tem nada a ver, é muito descorrelacionado,
porque tem empresas que se beneficiam num cenário como esse, a gente viu o crescimento e-commerce, e assim, as empresas abertas, as ações abertas, elas se beneficiam porque o pequeno, coitado, o varejista pequeno que não tem acesso a crédito, não tem como emitir ações, abrir capital. O grande tem acesso a crédito, ele vai aproveitar para fazer fusões e aquisições e crescer. Então, olhando, né, passar até a bola para o Gunter, que eu já estou falando muito aqui, ele está ali nervoso, eu estou vendo, ó, ele está ali ó, nervoso com a mãozinha e tal, ela fazendo exercício. Então, assim, cara, o que a gente olha é renda fixa, para mim não morreu, mas ele vai responder sobre isso. A gente está num cenário no Brasil que precisa aprovar reformas, a gente tem ainda pacto federativo, a gente tem reforma administrativa, reforma tributária, reduzir o tamanho do Estado e privatizar ativos. Mas ninguém disse que era fácil, né? Eu estava até com essa pergunta no story meu hoje, que era, mas o que você acha do governo? É melhor ou pior? Em alguns aspectos melhores, outros piores. Mas você teve também no meio do caminho uma pandemia, que ainda não se resolveu. Mas olhando para frente, ainda vejo um cenário extremamente interessante para ativos de maior risco por conta disso. Né? Entre investir em algo que vai render ter um retorno muito baixo, tem ativos interessantes com retornos maiores. O que as pessoas precisam identificar, os investidores, é qual o perfil deles. Definido o seu perfil, ou seja, o quão tolerante a risco você tem que tomar risco. Eu atendo um cliente que eu falei isso para ele outro dia, Celso, eu estou com 4% de renda variável, eu preciso proteger. Eu falei, cara, 4% de renda variável, se cair da tua carteira 50% de renda variável, você vai perder 2%. Os outros 96% estão aplicados em 5%, 6% ao ano. Você vai ficar positivo no ano, mais do que a taxa de juros Selic. Aí ele, nossa, então assim, as pessoas precisam entender o quão tolerante a risco elas são e também que ela pode e deve ter renda variável. Esse é o grande ponto. Só que o tamanho da posição é que vai ser interessante em relação a isso. Eu passo agora para o Eduardo Otério, que está ali sério, para ele falar sobre renda fixa morreu ou não, Eduardo. Eduardo, o que é isso aí? O cara é meu sócio há mó tempão e não sabe meu nome, né? Que vergonha, cara. Eu esqueço às vezes. É a idade. Mas eu sou mais novo que você. Uhum. Cara, eu acho que o Celso já falou bastante, né? Mas eu acho que ele conseguiu resumir bem. Teria que gastar mais tempo para poder falar sobre isso. O que eu acho que, de certa forma, a gente está encarando um cenário de juros aqui que expõe a baixíssima educação financeira que o brasileiro tem, né? O que, por um lado, é um desafio para o brasileiro, por outro lado, tem várias implicações positivas derivadas disso, né? Derivadas dessa transferência de riqueza, de aplicações que a gente tem, por exemplo, o montante que a gente tem na renda fixa pública e, enfim, renda fixa privada, por exemplo, bancária, é um montante muito grande, né? O Celso falou do juro real, né? Vou até adicionar uma linha aí, o juro real líquido, né? Desconta a inflação, desconta o imposto, esse investidor está perdendo dinheiro. O cara hoje que aplica o recurso num CDB pós-fixado, que tem lá, sei lá, 100% do CDI, ou uma LFT, um Tesouro Selic, esse cara está ficando mais pobre em termos reais e líquidos, né? Isso, naturalmente, se o cara bater a porta de um consultor, vendendo aqui já o jabá do Celso, assim, vai ter lá um planejamento financeiro, o Celso vai fazer uma gama de perguntas que o objetivo do Celso deixa eu ver aqui o que deve ser a tua carteira de investimentos para que você consiga perpetuar esse patrimônio. Porque o desafio do consultor é exatamente esse. Qual é a tua carteira de investimentos? É um dos veículos para você conseguir acumular patrimônio ao longo do tempo. E o outro veículo, inclusive, é naturalmente o nível de juros da economia, que vai dizer o quanto você precisa tomar de risco. O nível a 2%, o nível de juros a 2%, é fato que o cara vai precisar tomar risco. Assim, isso é fato. Agora, você não pode fazer isso de uma forma, vamos dizer assim, promovendo um cataclisma. Tem que ser feito de forma gradativa, né? Ninguém se torna um investidor agressivo de um dia para o outro. O cara precisa se conhecer. Quando o Celso fala de perfil para risco, não é nem o perfil de um suitability, não. É o cara entender qual é a reação dele quando o mercado cai. Então, isso demanda tempo, demanda o acompanhamento de um trabalho de um profissional do lado. Profissional esse que já viveu ciclos semelhantes no passado e vai ter muito mais frieza, capacidade crítica de olhar para os preços e falar, putz, caiu, mas é uma oportunidade, não se assustar, né? Como a gente viu em alguns momentos no mês de março desse ano. Mas, assim, o que eu vejo é bastante necessidade por tomada de risco por parte do investidor brasileiro, né? Eu acho que o mercado de capitais como um todo vai se beneficiar muito desse cenário de juro baixo, mas a gente tem um diabinho aqui do lado
que é essa tentação pela popularidade, vamos dizer assim, que se a gente não caminhar para um cenário de fato reformista, a gente em algum momento vai apertar um botão vermelho e o mercado vai se dar conta de que, pô, o nível da dívida no Brasil não está correto, entendeu? E aí, por mais que o perdão, vamos chamar aqui, o perdão do juro internacional seja grande, em algum momento a gente vai ter que pagar essa conta, entendeu? Então, assim, se a gente ignorar o nosso fiscal, a gente, infelizmente, vai de novo ter que se deparar com um ambiente de, enfim, aversão a risco, juro tendo que ser ajustado. Não estou falando que a gente vai botar para 15%, 20%, não é isso. Não é isso que eu estou falando. Mas, assim, hoje, a gente pode ser muito diferente do que é o nível de juro hoje, daqui a algum tempo, em função desse problema fiscal que a gente tem, que o Celso já antecipou. Tá. Fala, Celso. Não, isso é legal ele falar para a gente exemplificar, o que o Eduardo falou. Por que as pessoas perguntam muito isso, né? Qual o problema do fiscal e o que ele afeta a taxa de juros, né? Aí, essas medidas populistas, eles começam a gastar mais, o governo ele acaba entrando no cheque especial, como se fosse uma pessoa, para dar um exemplo, como se fosse nós. Você fala assim, beleza, eu arrecado 1.000, gasto 1.000. Aí vem a pandemia, o cara arrecada 500 e gasta 1.500. Aí ele vai pegar dinheiro no banco, o banco no primeiro momento o empréstimo é ok, é uma taxa ok. Só que ele não consegue mais voltar a arrecadar e ele continua gastando mais, 2.000, 3.000. O que acontece? Ele entra no cheque especial. Então aqueles juros começam a subir. É a mesma coisa que acontece com o governo. Quando os credores, nós, instituições estrangeiras, começam a dar, o Brasil vai ter dificuldade em pagar. O que ele faz? Como é que o governo se financia? Para dar um exemplo aqui prático, via títulos públicos, emissão. Então esse título público começa a ter que remunerar uma taxa maior para atrair investidores interessados. É o caso da Argentina, que teve que dar default, depois teve que renegociar, e aí ele tem que subir juros. Para quê? Para não ter fuga de dólar, o dólar começa a subir, e aí gera uma inflação que não é uma inflação por consumo, não está tendo crescimento de consumo. Tá ao contrário, até as pessoas não estão consumindo, mas o governo está gerando uma inflação porque ele tem que subir juros, ninguém investe, e ninguém mesmo nesse caso acaba consumindo, o preço sobe, então é o pior cenário possível. Aí você fala, e volta a ter aquele rentista, tudo mais, sim, mas também se o governo ficar fazendo isso, para acontecer como aconteceu na Venezuela e até na Argentina, não conseguem pagar essa taxa de juros. O melhor cenário é o que a gente tem atual. Você tem 40 empresas para abrir um capital na Bolsa ainda esse ano. Então é impressionante, né, o quanto isso pode ajudar a economia, que é mais empresas abrindo capital, ou seja, você pode ser só essas empresas geram dinheiro, vão investir novamente, uma parte vai para o bolso dos acionistas, outra vai para a empresa. Então você tem mais empresas buscando também credores, ou seja, emitindo dívida, crédito privado ainda extremamente interessante aqui no Brasil. Então assim, oportunidades hoje não faltam, é que tem que entender, como o Eduardo falou, o perfil e quanto tolerante cada um é a risco. Agora, tem uma coisa curiosa que esses juros baixos está trazendo, que é justamente a entrada a um nível de informação ou conhecimento de um pessoal que ficava ali meio que relaxado, né, esperando o final do mês para ver quanto é que tinha rendido a coisa. Gosto muito de usar minha sogra como exemplo aqui, ela vai agradecer porque ela é fã do Amilt, mas ela já botou dinheiro numa corretora, sabe, já quer saber como é que não é, tal. Eu estou vendo muita gente saindo dos bancos assim tradicionais, das aplicações tradicionais, porque sabe que se deixar parado lá, ela vai perder dinheiro, né? Eu queria entender duas coisas de vocês. A primeira é o que vocês viram quando essa pandemia chegou. Se as pessoas ficaram entendendo como o mercado de ações tendo uma grande promoção, estando descontado, ou vocês viram um pânico e uma impressão de que jamais o mercado voltaria lá para os 120 mil. Qual foi a impressão de vocês primeiro sobre isso? Bom, o telefone tocou pra caramba em março, tá? Muito ex-aluno preocupado. E eu acho que, de certa forma, a galera cometeu o erro de, vamos dizer assim, investir para frente pensando demais no retrovisor, tá? E isso é muito comum quando o cara passa por um período muito bom de bull market, né, no mercado de alta, né? Você passa a ter dificuldade de enxergar
eventos que podem quebrar suas teses de investimento. Beleza. Só que o que ocorreu em março foi um cataclismo. Entendeu? Assim, a gente está falando de uma pandemia, né? Então, assim, um negócio completamente diferente do que, por exemplo, uma empresa, de repente, apresentar um balanço ruim ou um governo cair. O que eu notei, e assim, as estatísticas até chamam a atenção, é que eu tinha um temor da pessoa física se assustar e começar a fechar conta em corretora, como foi lá em 2008. Lá em 2008, se você olhasse, você tinha recorde de fechamento de conta da pessoa física. E o que aconteceu nesse ano foi o contrário. A pessoa física não resgatou a grana e você continuou assistindo movimentos de abertura de taxa. É óbvio que lá atrás você tinha um juro muito maior para competir com as aplicações de bolsa. É óbvio. Mas acho que, de certa forma, hoje o poder das redes sociais foi muito positivo nesse sentido, de poder mostrar, você consegue hoje rapidamente difundir uma análise, uma tese de investimento por parte de 1, 10, 15, 20 gestores, onde o cara, o investidor, consegue, no fim do dia, ter um pouco mais de conforto para, de repente, não tomar uma decisão precipitada, né, de resgatar ou mandar vender as suas ações ou as suas aplicações. Então, assim, me surpreendeu positivamente esse comportamento da pessoa física. Agora, de certa forma, tirando o mês de março, eu acho que isso é um movimento natural, porque a nossa estrutura, o retrato Brasil, quando a gente pensa em investimentos, é um retrato que ainda responde às décadas e décadas e décadas de juro alto e do monopólio da virtude por parte dos bancos. Assim, se você quisesse investir, uma pessoa que não tem tanto conhecimento, não tinha acesso à informação, como a gente tem hoje, e o cara só via propaganda de banco e agência de banco, dizendo que o banco fazia isso, que o banco fazia aquilo. Esquece hoje, esse cenário mudou. Hoje o cara consegue, primeiro, descobrir com a internet, ter acesso à informação para saber se aquilo procede. Hoje ele tem, batendo a porta dele, o assessor de investimento tentando mostrar classes de investimentos que façam mais sentido para ele. E você claramente foi beneficiado também por conta do advento e do desenvolvimento das plataformas digitais que trouxeram, que democratizaram o acesso ao mercado. Então, assim, me surpreendeu, mas acho que tem uma explicação e tem fundamento para o que a gente viu. Tá, então, quer falar, Celso? Não, complementando essa parte, né, eu recebi também muita ligação, foi, eu diria, que o mês que eu mais captei, porque tinha muita gente que se apavorou, né, via o patrimônio ali, você tinha uma posição muito grande em renda variável, caísse 40%, 50%, e todo dia 9%, 8%, 10% teve isso, e eles, assim, muitos não sabiam o que fazer. E aí eu falava, calma, espera, se puder aumentar, a hora de aumentar, senão... Mas tem que lembrar que a volta também foi muito rápida. Se a volta fosse, né, não tá demorando... Não, depois de março, todos os outros meses, abril, maio, junho, julho, tudo subindo 8%, 10%. Então você teve uma volta muito rápida, num período muito curto de tempo. Ô, Celso, deixa eu te perguntar, desculpa te cortar, mas é só para concluir, para complementar a tua colocação aí. Quando a pandemia apareceu, realmente foi aquela coisa chocante, circuit breaker, né? Teve aquele pânico todo, tradicional desses momentos, né? Uma super euforia ali até final de janeiro, 120, vai não sei o quê, aí tem não sei quem que fala que vai a 200, pá, e aí tem, engraçado, né? A rede social e a internet, ela tem, como tudo, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Tem uma porção de cara, né? E aí, assim, sem querer puxar o saco, uma coisa é você ver o Eduardo e ver o Celso, super bagagem, acompanhar esses caras na rede social e ouvir a opinião desses caras. Outra coisa é você, justamente por terem caras como eles, que são bem-sucedidos, uma série de outros caras que não tem a menor bagagem, falar, faça isso, faça aquilo. E eu acho que a rede social, ela tem esse lado, esse efeito colateral, né? Uma série de caras no YouTube, aqui e ali, falando a porção de besteira, bota aqui, mete ali, barará, e aí quando acontece isso, o cara tá desesperado, vai falar com o cara, ele vai falar, meu camarada, a responsabilidade era tua, o dinheiro era seu, porque ele não é mais, não existe mais. Mas aí, então eu vi muito esse fenômeno, né, das pessoas desesperadas e dos gurus ali, né, querendo se esquivar, não falei bem isso, calma aí, você tinha que fazer tal. Mas aí houve uma discussão sobre o retorno do mercado, né? A popular discussão se voltaria em U ou em V. Essa foi a grande ali, mas vem cá, vai ser rápido, vai ser... Voltamos em V, é isso?
Sim, voltamos em ver. Aqui lá nos Estados Unidos você está com o S&P e o Dow em recordes históricos, ou seja, acima diante da pandemia. Por que a gente está descolado? Por conta do fiscal, por conta de todos os problemas aqui. Se a gente não tivesse problema fiscal, provavelmente a gente estava novamente acima dos 119 mil pontos. A gente não está por esse receio. Por exemplo, bancos, 35% do principal índice da Bolsa Brasileira, do Ibovespa, é responsável pelo setor financeiro. Como tem essa discussão de taxar, aumentar impostos, transações financeiras, os bancos é que deverão mais sofrer. Então, o impacto em cima disso, por isso que eu não gosto muito de olhar o Ibovespa, né? O Ibovespa ele tem um retorno anualizado médio de 20 anos de 9,7%, quase 10%, trabalhar assim. Mas bons fundos de investimentos em ações geram retorno ali na casa de 20% a 22%. Então, as pessoas esquecem disso. O nosso setor é muito concentrado, diferente do S&P 500. Pô, é bancos e commodities. É isso. Ou é externo ou interno sem fazer problema em relação a bancos. Então, quando você tem cada vez mais cenário disruptivo no Brasil, tecnologia, taxação de banco, taxação de... Os bancos geram muito lucro e, consequentemente, pagam muito dividendo. Vai taxar dividendo. Então, os bancos são sempre afetados negativamente, eu diria, esse ano. E aí, quando você olha, commodities, até tudo bem, petróleo caiu, mas você teve, por outro lado, a Vale até subindo. Mas o Ibovespa ele acaba sendo muito concentrado e isso afeta. Eu não gosto muito de olhar o índice por conta disso. Então você tem fundos entregando retornos bem maiores do que o Ibovespa. Tinha até aquele lema que falava, né? Nada bate o CDI, né? O Ibovespa, quando você olha num prazo longo, não bate mesmo o CDI. Mas quando você olha bons fundos, os 20 melhores fundos batem de longe o CDI, Ibovespa, o que você quiser. Mas ficava sempre essa lenda que nada bate, né? O CDI. Mas olhando esse cenário sobre o Ibovespa e retorno, a gente poderia estar mais próximo se não fosse o cenário doméstico. Olhando até em relação às principais bolsas, a gente ficou para trás, né? Dólar subiu, bolsa caiu, a gente ficou para trás. Muito por conta desse risco fiscal mesmo. E aí eu queria entender de vocês se existe a possibilidade do Brasil, a educação financeira, ser equivalente, por exemplo, ao que acontece nos Estados Unidos, onde você desde cedo primeiro que você não tem nada garantido, segundo que você tem uma mentalidade né, de empreender, né, no sentido de confiar, seja você na sua capacidade de gerar lucro, gerar emprego, gerar negócios, seja você desejar ser sócio de uma empresa que você admira ou que você acredita que vai... Gunter, você acha que isso está mudando assim? Isso é uma... Porque foi o que o Celso falou. Cara, o número de IPOs está voltando quente. Muita gente, né? O mercado vê que essa forma de trazer funding, se financiar para a empresa, o IPO é uma excelente mecânica. Será que dá para acreditar que o brasileiro vai começar a entender que ele pode ser sócio e ver as virtudes disso num cenário de curto prazo? Bom, se a gente... eu ia dar aquela resposta clássica de economista, né? Depende, né? Mas, assim, um dos malefícios do juro alto é que você, de certa forma, trava o acesso à possibilidade de um empreendedor tirar um projeto do papel, em alguns momentos. Né? E aí eu não estou nem falando de um empreendedor 0 quilômetro, não. Estou falando de um cara que tem uma empresa já que, de repente, quer expandir, sei lá, planta industrial, algum projeto, e captar o recurso a 8% ao ano, viabiliza o projeto, ao passo que captar o recurso a 16%, 17% ao ano, pode tornar no balanço de risco-retorno não tão atrativo assim. Então, assim, uma derivada que a gente vai ter do ambiente de juro mais baixo é a gente desengavetar alguns projetos que naturalmente vão para o lado real, tá? E que, eu quero dizer que a gente vai ter geração de riqueza por conta desse novo nível de juro, o que naturalmente afeta na perspectiva do ambiente para o negócio. Isso é fato, tá? O que eu acho que também pode acontecer no tempo, e aí eu vejo com bons olhos, com excelentes olhos, assim, essas estatísticas da quantidade de contas sendo abertas para você investir em bolsa, é que esse investidor, ele precisa, cada vez mais cedo, entender que ele está num ambiente de juro mais baixo e aumento de expectativa de vida. Portanto, essa combinação de juro baixo com aumento de expectativa de vida exige dele
algum grau de planejamento financeiro e de investimentos fora do mundo da renda fixa, pelo menos da renda fixa tradicional. E aí, quando a gente fala de mundo de investimentos, o cara precisa entender que uma ação nada mais é do que a participação num negócio. E o cara precisa entender de negócio. Claro que isso aí, pô, eu tô olhando lá na frente. Mas quando esse cara entender que, pô, os negócios dependem também do ambiente de negócio, ele cada vez vai ter menos tolerância para algumas papagaiadas que a gente vê aqui no Brasil, tá? Então, eu espero de coração que eu torço para que esses novos investidores entendam que alguns discursos que a gente nota a cada 4 anos, né, ou a cada 2 anos, se a gente considerar as eleições municipais, são discursos que assim, não encontram eco, não encontram fundamento na história, entendeu? Ou melhor, até encontram as avessas, né? Foi o que deu errado. Então, eu acho que uma derivada positiva do ambiente de juro baixo é poder tirar projeto do papel. Outra derivada positiva é atrair mais investidores para a Bolsa, que eu torço que façam isso de forma gradativa e que esses caras ganhem interesse por entender o comportamento, a ação e reação do mercado, tentando olhar sobre o aspecto de noção de negócio, tá? E eles vão ver que, determinadas conversas não fazem sentido, tá? Hoje mesmo eu estava tendo uma conversa com um amigo meu que tem um viés muito, muito forte de esquerda, e ele me mandou um print de uma conversa do Twitter, do cara falando que o Paulo Guedes não queria, um juiz não queria que rolasse a investigação, que o BTG havia comprado uma carteira do Banco do Brasil por 350 milhões, uma carteira de 2 bi, sei lá. E ele veio me perguntar, cara, isso procede? E foi curioso isso, porque há um tempo atrás, eu tenho certeza, eu tenho a impressão que eu acho que a pergunta dele seria feita de outra forma. Talvez ele já partisse daquilo como uma verdade. E hoje ele parte dali para perguntar. Pô, isso aqui procede? Eu mandei um áudio para ele explicando. Eu falei, cara, imagina só você ter cedido crédito para uma galera, essa galera te deu calote e você tem no teu balanço que aqueles R$100 que você emprestou valem 0. Aí vira alguém para você e fala, te pago R$3. Você achar isso bom ou ruim? Aí o cara, pô, achar bom. Então, beleza. Então, é isso que está aí. E eu acho que a gente, de certa forma, que talvez tenha o benefício de ter acumulado algum tipo de expertise, de conhecimento, o Celso faz isso diariamente lá no Instagram dele, a gente precisa ter paciência para poder compartilhar isso, né? E o outro lado, a pessoa que talvez tenha, vamos dizer assim, algum viés, algumas premissas já na cabeça de que o capitalismo é ruim, talvez acho que essa galera precisa também botar uma palmatória para tentar ouvir antes de julgar. Então, eu acho que tem muita coisa boa para vir, por isso que eu torço de verdade que esse ambiente de juro permaneça assim ao longo do tempo. E é engraçado, né? Vai ao ar um pouco antes do episódio de vocês, eu tive um unmute com o Mário Mello. O Mário Mello foi CEO do PayPal, foi um cara auto-executivo da Visa, é um dos cabeças da Valor Capital, e ele há 2 anos fundou uma organização chamada Poder do Voto, né? Onde, na verdade, você pode acompanhar um deputado ou um senador no que ele está votando, como ele está votando na coisa toda. É curioso porque, possivelmente, um grande desafio que a gente vai ter daqui para frente é tirar a paixão, seja lá qual for o seu lado. Eu brinco muito que tem esquerda, direita, centro e diagonal. Às vezes o cara pode ser... E o cara pensa apaixonado, e o que ele está fazendo é turvar a visão em coisas que deveriam ser objetivas e fugir coisas, discussões ideológicas, né? Então, essa maturidade, e aí não tem nada a ver com direita ou esquerda, tem a ver com o que você faz com o seu capital, né? Se você quer ter uma autonomia. Então, eu acho que a gente está caminhando para um lado de uma autonomia de raciocínio ou de uma transparência de dados e de lógica que eu acho que não tem volta, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, 2 coisas. Como é que a ProSIC ajuda o público atualmente? Tá? Eu vou emendar com uma outra coisa que pode estar ou não relacionado. Qual o papel do agente autônomo de investimento nessa revolução toda que tem acontecido? Você fala ou fala? Você que sabe, se quer começar com a ProSIC, pode começar.
Tá bom, beleza. Bom, a ProSIC é uma escola de finanças, né? E que nasceu da dor dos sócios que em algum momento tiveram ou na pele do contratante ou na pele do estudante. Então, o que a gente faz é, a partir utilizando de metodologia ativa, né? Ou seja, o nosso aluno vai aprender a teoria? Vai aprender o conceito? Vai. Mas a gente quer medir a capacidade desse cara resolver problema. E aí, esse aluno aprende metendo a mão na massa. E aí, ele mete a mão na massa e ele tem uma informação super valiosa, que é entender como é que é o funcionamento de determinadas linhas de negócio. Essa informação é valiosa porque ele já consegue, de antemão, saber se aquilo faz sentido ou não para a carreira dele. Quando o cara é um cara de destaque conosco, a gente apresenta ele para as empresas, tá? A gente tem um programa de entrada, que é um programa voltado para o universitário, para o recém-formado que quer conhecer o mercado financeiro. E a gente depois tem os programas mais pesados para aqueles caras que já sabem quais são as linhas de negócio que eles querem atuar e, naturalmente, exigem algum conhecimento prévio. A gente também tem uma linha voltada para quem quer ser um melhor investidor. É um programa feito com o Celso, que é um programa de formação dos investidores, que vai na veia, na necessidade do cara de entender o mercado. Esse cara vai entender o mercado, não vai virar um day trader, não é isso que a gente faz, tá? Eu particularmente, eu não acredito nisso, acho que é uma temeridade esse tipo de venda de sonho, mas enfim, tem gente que faça, ok? Mas a gente qualifica esse cara para esse cara poder bater a porta de um consultor como o Celso e ter minimamente a capacidade de entender o que esse consultor está querendo falar. Eu já fui consultor durante 10 anos, abri uma consultoria lá em 2010 e, pô, eu sei o quanto que é importante para o consultor poder dividir um negócio para o cliente e o cliente entender. Então, se o cliente já chega educado, cada vez, quanto mais educado esse cliente é, melhor, porque você perde menos tempo tendo que explicar isso para o cliente. Então, é isso que a gente faz. Celso, você quer falar da agente autônomo? Pode ser, né? Falar é uma profissão nova no Brasil, né? Você tem pouco tempo, mas acho que é uma profissão que tem um potencial enorme de crescimento. A gente não tinha competição dos bancos, essa é a grande verdade. E aí um modelo, que quem começou com esse modelo foi a XP, onde eu trabalhei durante 9 anos, fui sócio, fui estrategista-chefe lá. Ela trouxe esse modelo de fora, que é da Charles Schwab, onde você tem, né, os afiliados, digamos assim, eles vão divulgando com educação financeira e mais produtos. Esse é o grande ponto, é o acesso a produtos. Eles existiam, mas para os bancos não fazia sentido nenhum distribuir produtos de terceiros. E aí você veio com uma plataforma aberta, na época eu estava lá, que era o Shopping Center Financeiro, via agente autônomo, porque para crescer não podiam montar agências como os bancos, veio com o modelo de fora, e esse foi um processo de crescimento. Agora a gente está num processo de maturação disso, que a XP tem quase 20 anos, por mais que é nova, é uma empresa extremamente recente, mas uma das maiores empresas em valor de mercado na Bolsa, que abriu lá fora em dezembro do ano passado. Qual o processo? O que acontece nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos você tem 2/3 consultores de investimentos e 1/3 agentes autônomos de investimento. O que mudou de lá para cá? Por que o Brasil está indo nesse processo que começou na década de 80 nos Estados Unidos e agora a gente começou no início do ano 2000? O que mudou de diferente lá para cá? Que o consultor ele é baseado numa comissão. O cliente sabe, na comissão não, num fee base, né? É baseado numa taxa fixa que ele paga por ano, que é cobrada mensalmente. Então, o cliente sabe quanto ele está pagando e qualquer rebate, comissionamento que o consultor recebe, ele devolve dinheiro. Então, ele não está ligado a nenhuma instituição, ele pode recomendar produtos, que o agente autônomo não pode recomendar produtos, então, ele está lá, né, eu sou consultor CVM, eu posso recomendar produtos financeiros, montar um planejamento financeiro para ele, e qualquer comissionamento que eu receba, até posso recomendar produtos que não tenham comissionamento, não tenham rebate. Tem alguns fundos no mercado que não dão rebate, eu recomendo esses produtos. O agente autônomo, ele é remunerado através do commission fee, ou seja, ele recebe rebate, e o rebate é diferente em cada produto. E aí é aquela discussão, né? Conflito de interesse ou não, tudo isso. As duas profissões são as que vão continuar crescendo no Brasil. Não tem como falar, consultor não vai crescer, o agente não vai crescer. Acho que até que o agente autônomo, até pela, digamos assim, uma barreira de entrada menor, ele tende a continuar crescendo mais. Falta, assim, mão de obra para isso. E o consultor também, ele acaba crescendo. É a grande discussão. E deixa o cliente definir
o que ele quer, o que ele prefere. Eu prefiro um modelo de commission fee, beleza. Eu prefiro de fee base, beleza. É discussão do cliente, não é discussão em relação a isso. E tem cada vez mais plataformas entrando no Brasil. Eu queria só fazer um adendo sobre risco, que a gente estava falando ali de risco, de investimento. No passado, o que eu mais vi eram pessoas assim, vou me aposentar e vou montar um negócio. Cara, o cara trabalhou a vida inteira, juntou lá 1 milhão, 2 milhões e monta uma franquia do negócio que ele nunca fez na vida, cara. O negócio quebra, porque ele estava tudo errado. Aí o cara vem me falar, quando você fala para ele, por que você montou um negócio, cara? Você se aposentou e arranjou sara para se coçar. Era muito melhor você ter comprado uma ação na bolsa. Não, a bolsa é cassino. Quando eu escuto isso, essas pessoas que falam isso, é a falta total de educação financeira que não tiveram nunca. Você fala, quem será que inventou essa frase, Celso? Quem que você vai personificar? Quem é o cara que inventou essa frase? De quê? Qual delas? Essa, bolsa cassino. Quem inventou? Foi um cara que se ferrou muito, era um cara do banco que não queria que ninguém fosse para a bolsa. Cara, eu acho que era no passado que a gente vivenciou no Brasil. Meu pai mesmo falava isso, os mais velhos, eu acho, porque eles pegaram momentos muito ruins no mercado brasileiro, de muita interferência governamental que a gente viveu. A gente viveu o tabelamento de preço, a gente viu o confisco. Então todo mundo falava, não, é preferível imóvel, tijolo, isso aqui não quebra, compra imóvel. Meu filho, vai fazer concurso público, o Estado vai te sustentar. E aí quando você quebra essas barreiras de educação financeira, o Estado somos nós, eles são servidores públicos que nós sustentamos o Estado e não o contrário, não dá para ter 100% de funcionário público e tem que ser um Estado menor, as pessoas começam a entender isso, que, não, meu programa é dar transporte público de graça. Aí tem que levantar o jovem, eu participo várias vezes do Instituto de Formação de Líderes, levantar o jovem e falar assim, não dá para dar transporte de graça, porque tem que pagar o combustível, pagar a manutenção e o salário. Quem vai pagar? É o Estado. Quem é o Estado? Somos nós através de impostos. Quando a população começa a entender, por isso que aprovou a própria Previdência. Os meus direitos, né? E o seu dever. Ô, Celso, é curioso isso aí, né? Porque, de novo, aí acho que não tem questão ideológica, tá? Eu gosto muito de deixar isso de fora. É matemática. É matemática, exatamente. Porque quando as pessoas acham isso, é aquilo que você falou do cheque especial. Eu gostei muito dessa tua alusão aí. É isso, entendeu? As pessoas acham que existe dinheiro infinito ou que a Casa da Moeda vai sair imprimir. Precisa mais dinheiro, imprime aí! E aí o cara vai lá, aperta o botão e sai saindo mais dinheiro. Gente, isso não existe, né? Então, a corda, o cobertor é um só. Se ele vai para um lado, tem um lado que dá um aperto ali. Então, é importante as pessoas entenderem isso e caírem na real, né, de entender que não existe mágica, entender que não existe, né, uma espécie de uma conspiração onde está todo mundo ganhando, menos ele que está se ferrando. Não, todo mundo está se ferrando. Às vezes se ferra, às vezes ganha e tal. Né, não tem certo e errado aí, não é isso? E isso que você escuta muito, né? As pessoas esquecem muito disso e falam os meus direitos. Não, olha só, não tem dinheiro, cara, então não vai pagar, então tem que mudar. Então a sociedade precisa entender às vezes que não tem como. E reformas são feitas em diversos países. O Eduardo falou isso, as pessoas estão envelhecendo, elas precisam aplicar desde o início. A população quer trabalhar 20 anos e ficar aposentado 40, 50. Então, isso foi feito na década de 50. Aí não existe, não tem como, né? Isso é um milagre. É um milagre, ou seja, você não depositou o suficiente de dinheiro e quer se aposentar. Não, mas eu ganhava tanto, por que eu vou ganhar menos? Cara, porque você depositou muito menos. Então, por isso que eu falo, é matemática, cara. Não vem com achismo, vem com fatos e dados. Senão eu nem discuto, cara. Eduardo, é esquisito chamar de Eduardo, mas eu vou te chamar. Eduardo, qual é o futuro aí e o que a internet está fazendo com isso tudo? Quer dizer, o que o mercado... Como a internet muda isso tudo? Como é que ela está mudando e qual você acha que são os próximos passos aí? O que vai acontecer? Bom, hoje, é inegável que você consegue ter muito mais acesso a pessoas formadoras de opinião, boas formadoras de opinião, né, vamos dizer assim. Que você tem, na linha do que você falou, você tem gente que forma opinião sem falar, sem agregar muito valor, sem ter minimamente alguma experiência naquilo que ela dá sugestão, né? Me parece que em alguns casos tem gente mais preocupada em parecer ser do que de fato desenvolver esse conhecimento, né?
a gente que trabalha com investimento já tem um bom tempo, a gente sabe o quanto que no nosso processo de seleção de gestores, né, o quanto que a gente valoriza a experiência dos profissionais, né? Então, eu acho que o investidor deveria também ter esse papel de diligência na hora de selecionar o seu assessor ou o seu guru, vamos dizer assim. Mas, assim, existe, sem dúvida, uma derivada positiva de você conseguir difundir informação de forma mais rápida, né? Acho que a pandemia, queira ou não, acho que está meio clichê dizer que acelerou algumas mudanças, né? Acho que hoje a gente está aqui fazendo uma live, há um tempo atrás a gente não havia discutido de fazer a live desse jeito, né? Dessa transmissão aqui. Então, hoje você tem diversas empresas também, gestores quebrando essa barreira e mostrando mais a cara, vamos dizer assim. O que é ótimo para quem é o investidor, para quem é o tomador de decisão, aquele cara que é o dono do dinheiro, porque esse cara consegue ter mais acesso à informação. Agora, também é uma necessidade que esse cara consiga processar a informação. A gente vive num mundo de excesso de informação, mas tem muita gente que não processa essa informação. E isso demanda tempo. É um desafio nosso lá na ProSIC conseguir gerar, vamos dizer assim, essa capacidade, desenvolver essa competência nos nossos alunos para que esses alunos consigam processar esse número de informações e tomar decisões corretas, né? E a gente torce para que esses investidores também façam isso, né? De novo, eu fico com a mensagem de que, com a esperança de que o juro baixo e esse reposicionamento do capital que a gente vai ter no Brasil, reforçado pelo movimento dos agentes autônomos das plataformas, vão trazer uma externalidade positiva para a população, porque a população, ao longo do tempo, e isso vai demorar muito tempo, isso não é de um dia para o outro, naturalmente, vai precisar começar a entender e dar valor para os seus investimentos, e aí eles vão ver que existe ali um fator de risco, que é essa papagaiada política e desse discurso, ultrapassado, que não faz o menor sentido. Então, eu acho que a internet vem para fortalecer isso. Agora, tem gente que não tem jeito, tá, cara? Tem gente que, eu costumo falar, vai aparecer um cara assaltando o familiar e esse cara vai dizer que esse cara é um coitado da sociedade, entendeu? Porque, enfim, esse cara é um cara que já tá ali, tá entranhado ali dentro. Ok, zero problema. Tomara que ninguém da família dele seja assaltado, deixa ele viver com as crenças dele. O que eu costumo falar para a galera que pede muito Estado, eu falo o seguinte, faz o seguinte, então, peça demissão e vai empreender. E aí você vai me dizer, você vai poder me dizer qual é a dificuldade que você tem. É um desafio empreender no Brasil, tem gente aqui que realmente é muito corajosa, porque o Brasil, de vez em quando, lembra uma selva, né? Que as regras mudam o tempo todo. Você faz um business plan e esse business plan pode estar aposentado daqui a X meses, porque uma regra foi alterada. Então, esse ambiente, de fato, é ruim, não é bom. Não é à toa que lá em 2015, lá na minha consultoria, eu vi a quantidade de família indo embora do Brasil, gente desesperançosa. Mas eu acho que a gente precisa ser forte e tá aqui cercado de gente boa, formadores de opinião, para tentar difundir ao máximo conhecimento, um pouquinho também de esperança, vamos dizer assim, para que a gente não seja, vamos dizer assim, tomado aí por um pessimismo em excesso, e a gente saiba que a gente tem muita capacidade de crescer, tem muita gente boa aqui no país, e a gente precisa desatar os nós dessas briguinhas bobas aí de Estado versus Estados, de vez em quando, que acabam contaminando e atrapalhando a nossa discussão. Caros, estamos chegando ao fim. Queria deixar aí vocês para dar uma dica e um adeus para o pessoal. O que vocês teriam para dizer? A mensagem do Gunter foi fantástica, quase chorei. Mas é verdade, eu acho que à medida que a gente se distancia de paixões, de novo, eu acho que a gente tem que ser agnóstico, né, nessas horas de linhas, e o mercado financeiro não tolera emoções, né, seja o cara otimista nem o pessimista. Ele requer. O mercado financeiro é a política. Exatamente. O que você tem aí para dizer, Celso? E obrigado, tá? Queria agradecer vocês dois, papo sempre ótimo, vibe ótima de vocês. E aí fiquem à vontade aí para
para dar um tchau e dar uma dica que vocês quiserem, uma mensagem para o pessoal. Tá, vou passar 2 livros que eu acho extremamente interessantes. Um dele, Iludido pelo Acaso, do Nassim Taleb, tá? Esse é um trader que ele fala isso, a sorte, né, como move as pessoas não lidam bem com as estatísticas. E o que a gente mais precisa é matemática, dados, fatos e não ficar no achismo. E o outro, que eu não estou com ele aqui agora, é Por que as Nações Fracassam. Esse é um historiador com economista mostrando que cidades, o problema lá é a geografia, o problema é o clima, não é. É gestão, são regras claras, é o Estado, que não é intervencionista, e aí vem um ciclo de história com algumas cidades, países foram superpotências, por que não são mais? Ele vem explicando muito isso com dados. Então, são 2 livros extremamente interessantes. E a outra cara, a gente só vai mudar algo aqui no Brasil, porque a nossa mão de obra ela tem uma qualificação, uma produtividade muito baixa, através da educação. Só através da capacitação que a gente vai conseguir melhorar esse país. Porque passa por tudo, educação financeira, programação, todo estudo que a gente consegue discutir, debater. Por isso que aquilo que eu falei, de dados e tudo mais. A gente precisa melhorar a matemática no colégio das crianças, educação de base, eu não estou nem falando lá em cima, tem que começar de base, português, matemática, e aí você vai, pensamento crítico, debate, é isso que faz, porque vocês estavam falando agora aqui, tem pessoas que não adianta que não vão mudar a opinião, mas os mais jovens, eles podem aceitar isso, essa discussão, esse debate rico, ler mais, estudar mais, educação, senão a gente não muda. Eu ainda acredito, eu também estava pensando em ir embora do Brasil, esposa e filhos têm cidadania portuguesa, mas eu falei, não, dá pra gente fazer, dá pra fazer um país melhor, ainda acredito que depende da gente, só depende da gente, essa é a grande verdade. John, teria? Bom, eu fico aí com a mensagem do Celso, obrigado aí, Parotti, pelo convite. Recomendação de leitura, eu estou lendo um livro chamado Crash, Uma Breve História da Economia, acho que é um livro legal para quem quer começar a interagir com a parte de finanças, super leve, leitura boa. E outro livro que eu recomendo também, para o pessoal que quer engatinhar enquanto investidor, é o Pensando Rápido e Devagar, para a gente começar a entender algumas funções de reações que a gente tem em determinados momentos, em especial para quem é investidor, acho que isso é legal. De novo, obrigado pelo convite, fico com a mensagem do Celso aí de otimismo e a gente se vê o quanto antes. Show. Galera, obrigado, tá? Um abração para vocês. Valeu.